10 horas, muito bom dia pra você, começando a quarta-feira, dia 18 de agosto de 2021. E olha só, a gente vem falando sobre essa chamada flexibilização do Plano São Paulo e dá pra gente discutir, que de fato as pessoas estão extenuadas e que talvez não seja nem possível você tentar ainda conter algumas atividades. Acho que isso é verdade mesmo, né? A economia está precisando se reaquecer de alguma forma, as pessoas estão cansadas, o ensino, a educação é um setor sensível demais para ficar dependendo de uma possível aula à distância que não é possível na prática, que não é real, não é de verdade na prática em grande parte do território nacional. Então não dá pra gente brincar com algumas coisas muito sérias. A pandemia tá por aí sim, tá muito por aí. Para além da variante Delta, que todo mundo sabe, todo mundo que lê um pouco, que acredita na ciência, que conversa com pessoas que são sérias, que tratam esse assunto com a seriedade que tem que ser tratado, sabe que essa variante ela é mais contagiosa. Então, mesmo para quem já recebeu a primeira dose, e nós temos hoje pouco mais de metade da nossa população, acho que 52% da população brasileira vacinada em primeira dose, o que é importante, mas não é suficiente. Temos 24%, acho, com as duas doses ou a dose única, o que é importante, mas não é suficiente também. Então, o que a gente viu de ontem para hoje, nas últimas horas, é que subiu um pouquinho o número de internações. Subiu um pouco o número de internações, ainda longe daquela fase mais crítica, felizmente. A gente espera que a gente não passe nem perto do que foi aquele período mais cruel da pandemia. Ontem nós tivemos um recorde, acho que foi o segundo dia com mais pessoas vacinadas em todo o território nacional, que é muito positivo. O governo já começa a falar sobre uma terceira dose de reforço, já começa até a pensar, alguns estados estão pensando já em como será a vacinação do ano que vem, porque é muito provável que a vacinação contra o coronavírus se torne algo natural, algo anual. Então as coisas estão andando, não no ritmo que poderiam ser e começaram atrasadas, a gente já sabe dessa história toda, enfim, mas fato é que algum nível de abertura tinha que ser tomado mesmo. Não sei se nessa proporção toda, não sei se da forma como foi feito, por exemplo, aqui em São Paulo, acabando praticamente com o centro de contingência do coronavírus, ou diminuindo muito, né? Diminuindo bastante, criando agora só um comitê. Enfim, esse ritmo de abertura talvez seja discutível, mas que algum nível de flexibilização tinha que ser adotado, parece que sim. Até porque as pessoas precisam ganhar dinheiro, o comércio precisa reabrir, enfim. Isso também parece que está claro. Agora, para algumas pessoas, a flexibilização já começou lá atrás, não agora. Eu estou me referindo claramente à subprocuradora-geral da República, a senhora Lindora Araújo. A gente fica ouvindo aqui especialista, médico do Einstein, médico do Sírio, a nossa representante da OMS, né, a Rosângela. Mariângela, eu sempre erro. Obrigado, Gui. Mariângela Simão. E a gente ouve tanta gente aqui, né? Enfim, tantos profissionais que dedicam a vida toda para saber como é que se lida com o vírus, e ainda mais agora com esse vírus em particular, com essas variantes todas. São pessoas que se dedicam a isso, né? Então a gente fala com representante da Fiocruz, com representante do Instituto Butantan, enfim, tanta gente aí, o Dr. Boulos. Ixi, a gente pode citar vários nomes aqui de pessoas que estão dedicando suas horas, seus dias e suas noites para
para falar sobre isso, para estudar e para falar, né? Porque estudar é essencial, mas divulgar é muito importante também para que as pessoas fiquem bem informadas. E mesmo com esse volume todo de informação, a gente ouve ainda gente com dúvidas. E é natural que tenham dúvidas mesmo. Agora, não é possível, não é aceitável que alguém que ocupe o cargo de subprocuradora-geral da República se permita discutir teses que não tem nada a ver com a ciência, que não tem nada a ver com a realidade. Eu sei que quando eu citar esse fato aqui, as pessoas vão achar que se trata de disputa política, mais uma vez criticando o presidente Jair Bolsonaro. Não, nesse caso aqui não tem nada a ver. O presidente Jair Bolsonaro, a princípio, não tem nada a ver com a decisão que é única, exclusiva e pessoal da subprocuradora. Ela assinou embaixo no que ela falou ontem. Ela assinou embaixo. Então, só para a gente situar quem não está sabendo do que se trata, houve 2 pedidos de investigação contra o presidente Bolsonaro por causa da participação dele em eventos públicos. Um em maio, e em maio a coisa estava feia demais, estava bem feia mesmo, o nível de contágio estava lá em cima. Foi um evento no Rio de Janeiro, em que ele reuniu muita gente, enfim. E outro em junho, no Rio Grande do Sul. Num deles, inclusive, eu não vou lembrar qual desses foi, mas num deles, inclusive, o presidente pega uma criança no colo e ela tá com a máscarazinha, ele baixa a máscara da criança. Uma outra menina vai falar com ele, ele também pede para tirar a máscara. E tá pertíssimo da criança. E aí a subprocuradora, que recebeu esse pedido de investigação, de abertura de investigação contra o presidente, pedidos feitos pelo PT e pelo PSOL, ela simplesmente indeferiu os pedidos. E poderia ter indeferido. Ela poderia ter indeferido, mas não baseado no argumento ou nos argumentos que ela apresentou. Aí a coisa fica complicada. Porque a subprocuradora não tem formação médica, como eu não tenho também, como você que está me ouvindo aí, talvez não tenha. Alguns devem ter, alguns médicos, enfim, devem estar ouvindo aqui a gente também. Mas a maioria das pessoas que está nos ouvindo agora não deve ter formação médica. E eu acho que a gente tem que acreditar em quem estuda. É assim que funciona, né? Eu vou pegar um avião, eu espero que seja um piloto comandando o avião. Eu não espero que seja menos do que um piloto, porque senão aí a coisa complica, né? Pode terminar mal mesmo. E a subprocuradora começou a discutir, diz que não há evidências científicas de que a máscara protege contra o coronavírus. Enfim, disse que... Inclusive, ela ignorou, em um dos trechos do documento que ela assinou, ela ignorou porque ela disse que o presidente não estava infectado quando ele pegou a criancinha no colo e baixou a máscara. Ela ignora, eu imagino que seja só uma ignorância de alguém de boa fé. Né? Não posso crer que ela agiu de má fé, aí seria demais, e seria uma leviandade da minha parte sugerir isso. Imagino que a subprocuradora simplesmente ignora as noções básicas da transmissão de vírus, porque quando ela disse que o presidente não tinha sinais de que estava com contágio, que estava, enfim, atingido pelo vírus da Covid-19, ela ignorou o fato simples e tão repetido, tão comentado, que é o fato da pessoa poder estar assintomática, não demonstrar que ela tem o vírus, e ela pode passar o vírus mesmo assim, né? Mesmo uma pessoa vacinada, mesmo uma pessoa que já teve o coronavírus, pode não apresentar os sintomas, mas ela pode passar o vírus para uma pessoa, para uma outra pessoa, se tiver uma distância muito curta e se tiver sem o uso da máscara. Então a subprocuradora, que é a sub do procurador Augusto Aras, o procurador Augusto Aras, que tem tomado também atitudes para lá de discutíveis, tem segurado no peito todos os pedidos de investigação contra esse governo. E a gente pode até discutir, eu também não domino a arte, eu não sou advogado, não sou bacharel em direito, para discutir em que medida o subprocurador tem argumento técnico suficiente para rebater algumas críticas feitas, para segurar algumas denúncias.
feitas contra o presidente. Então eu também vou me manter aqui porque eu não domino a arte do direito. Agora, a subprocuradora, ela não é médica, ela não é infectologista, ela não é uma profissional de saúde. E ela não pode se permitir, num documento oficial, discorrer de forma tão rasteira sobre assuntos que já são de conhecimento da sociedade científica. E não é do Brasil, é do mundo. Do mundo. Então eu fico pensando aqui para as pessoas que tiveram que fechar o seu comércio, a pequena loja, para evitar aglomeração, tiveram que evitar circular pela cidade, tocar a sua vida, correr atrás do seu ganha-pão, para os professores que não puderam dar aula, para os alunos que ficaram em casa e com consequências graves, inclusive. Já falei aqui, em casa eu tenho um exemplo disso. Ficar confinado em casa, que era o desejável, era a obrigação de todos nós, durante o período mais críticos, trouxe consequências psicológicas graves, às vezes bem graves mesmo. Então eu fico pensando, essa gente toda que obedeceu essa regra, que seguiu essa norma, que se deslocou em caso de necessidade, usando máscara, tentando evitar aglomeração, essa gente toda vê isso agora da subprocuradora e faz o quê? Então me enganaram esse tempo todo. Então eu podia circular pela cidade, então eu podia abrir meu negócio. Eu quebrei o meu bar à toa. O meu restaurante que eu tive que fechar, foi de graça que eu fiz isso. As demissões que eu tive que fazer, ou eu que fui demitido, porque o meu empregador não tinha mais como me manter, isso tudo foi para nada. Porque a subprocuradora disse que não há evidências. Não tinha a menor necessidade. Se não tinha a menor necessidade de usar máscara, que dirá de evitar circular pelas ruas? Que dirá você não poder abrir o seu bar, sua mercearia? Então a subprocuradora está reinventando a história, está querendo reescrever a história. É muito triste isso. É terrível mesmo quando a gente percebe que algumas pessoas que ocupam um papel relevante e que decidem, porque um procurador da República, uma subprocuradora, decide a vida de uma pessoa, se ela condena ou se ela absolve, né? Ela muda a vida das pessoas, né? Se ela decide a favor ou contra. E nesse caso, desculpe, doutora Lindora Araújo, eu não domino a arte do direito, mas a senhora não domina a arte da ciência, da medicina, da saúde pública. É aquela história que o Datena sempre fala aqui. Você não é médico, né? Eu não sou médico, mas você também não é médico. Então, quando a gente envereda por predileções políticas na decisão jurídica, é muito grave. É muito grave. E aí a gente pode citar, porque vão citar claramente, já está no script, citar também que o Supremo também tem interferido indevidamente em algumas questões em que ele não deveria se meter. E é verdade mesmo. E isso torna a coisa ainda mais grave. A gente costuma dizer que as instituições estão funcionando, a justiça está funcionando, o legislativo está funcionando, o executivo está funcionando. No papel tá. Felizmente, não chegaram ao ponto ainda, e tomara que não cheguem, de fechar o Supremo Tribunal Federal, como alguns já sinalizaram que tem essa intenção, né? De fechar o Congresso Nacional, como alguns também já disseram que pretendem fazer. O último caso foi do cantor Sérgio Reis, que é cantor. Ele é cantor. Então, para quem gosta, ele canta bem. Mas ele deveria se ater a cantar. Como a procuradora, a subprocuradora, devia se ater a questões jurídicas, não a questões de medicina e de saúde pública. Se a gente fizer o nosso bem feito, já tá bom demais. Agora são 10h15, começando o Manhã Bandeirantes desta